Olá a todos. Eu vim hoje falar um pouco da profissão de analista de dados. Primeiro me apresentar. Eu sou o Henrique. Estou trabalhando atualmente na Century Song. Meu foco atual é em MarTech. São tecnologias de marketing digital. Exige muito conhecimento do mercado e certas tecnologias de marketing. E é uma área que tem toneladas de dados. Os processos são até que bem definidos, mas existem personalizações para cada empresa, campanha, cliente, iniciativa e momento. Vamos falar um pouco sobre a profissão de analista de dados. Ela já existe há muito tempo. De papel e calculadora, a Excel e ao atual momento com o começo da Data Science, que redefiniu qual que é a visão da análise de dados que pode ser possível. Muitas ferramentas novas, muitas técnicas novas para serem apresentadas. É importante perceber que dependendo do negócio, dependendo do escopo, existem grandes variações, incluindo algumas posições de cientistas de dados mal definidas. Também é uma área que existe muita técnica, tecnologia e experiência. Porém, aqui eu vou defender que o que é realmente importante é um mindset analítico. Começando aqui um desenho da evolução da análise de dados. Vocês sabem quanto tempo o Excel existe? Muito tempo, né? Mas na verdade, a análise de dados começou antes mesmo do Excel. O Excel é uma ferramenta criada especificamente para análise tabular de dados. O que é a história da análise de dados? Lá atrás, na década de 80, com reportings em papel e calculadora, como eu tinha dito antes, começa a visão do que é o estudo de análise de dados massivos. Depois vem o Excel, depois vem toda uma área nova de monitoramento, que é as famosas KPIs que andam surgindo por aí sobre tudo e qualquer coisa possível. E agora, com a ciência de dados, temos uma questão de predição das informações. Porém, isto é uma evolução e um aumento da complexidade da análise. Sobre as ferramentas. Bem, começando aqui, lá atrás, na época das análises, tínhamos documentos enviados e recebidos por e-mail ou por FTP, análises locais em Excel e apresentações em PowerPoint, ainda muito utilizados. Porém, agora, no momento atual, grandes bases de dados, ótimas ferramentas de análise e que são capazes de fazer apresentações ainda mais incríveis e não estáticas. Ainda existe um gap para as ferramentas mais poderosas de data science disponíveis. Porém, isso aqui é só uma referência. Se vocês forem parar para pensar, muitos analistas de dados acabam trabalhando lá com Hive, com Spark e dando ótimos resultados em MATLAB, BC e Born. Então, qual que é a diferença da profissão em termos de ferramentas? Quase nenhuma, se você for parar para pensar. É apenas o poder delas que é importante. Lembrando que a análise de dados não é data science em estatística. Então, o que é analisar dados? Analisar dados é algo que todo cientista de dados também vai acabar fazendo. Aquisição e validação, validação de requisitos, armazenar e consolidar os dados, usar ferramentas de análise adequadas, entender o negócio e o mercado, entender o comportamento dos dados, procurar por padrões, achar argumentações, principalmente contar sobre os dados. Se você parar para entender, é o mesmo ciclo
do fluxo de trabalho, não importando se é um cientista de dados ou se é um analista de dados. Eu tenho os requisitos, eu faço levantamento da arquitetura, eu capturo esses dados, crio os modelos e esses modelos respondem para mim com reportes ou storytellings. Com data science melhor consolidada, o workflow de data science é quebrado em papéis, onde cada papel é responsável por uma parte do processo. Se vocês pararem aqui para ver com calma, o analista de dados acaba pertencendo tanto ao reporting quanto ao desenho e à validação dos dados, enquanto os outros papéis dentro do círculo fazem com que essa roda de conhecimento gire. Agora eu vou comentar com vocês algo que eu acho muito importante, que é a expectativa do mercado em relação à profissão de analista de dados. Existem basicamente duas visões bem separadas do que um analista de dados faz. A visão de mercado de um analista de negócios, que agora se tornou um analista de dados, é o que eu chamo aqui de novo colarinho branco, ou a nova profissão de analista de dados, nova velha profissão de analista de dados. E o que eu defendo que é uma profissão mais como um cientista de dados que precisa vender os dados. O uso das ferramentas de um analista de negócios que subiu para analisar apenas os dados de negócio continua tendo todas as ferramentas que o analista faz, todos os potenciais de informação que ele tem, porém, o foco dele está completamente voltado ao que é passado para eles analisar. Enquanto uma profissão onde o dado deve ser vendido, ele precisa entender dos cientistas de dados e da área de negócios quais dados devem ser capturados, quais informações relevantes são importantes para serem armazenadas, para assim, se possível, você ter toda uma cultura de dados na empresa. Tá, e sobre o futuro da área de dados? A visão atual é mais ou menos aqui como está no desenho, onde as áreas de conhecimento se misturam e geram cientistas de dados ali no meio. Eu não sou muito fã dessa visão, porque ela pode dar a interpretar que o analista de dados é aquela pessoa que não tem matemática dentro da sua execução, o que não é bem verdade. Se você for para pensar, é mais uma questão de papéis e especializações. Se você adicionar o conceito de comunicação sobre essa estrutura, você vai começar a entender que esses papéis que estão aí presentes, e tem bastante papéis, tem mais a ver com o conhecimento específico que a pessoa vai ter. Tanto é que eu considero que o cientista de dados que tem total conhecimento e habilidades nessas quatro áreas é quase um objetivo intangível. Mais de um papel pode ser combinado numa pessoa, num profissional, e tornar ele extremamente um bom profissional que consegue entregar muito resultado com a sua habilidade. Agora eu vou dar algumas dicas sobre mindset que as pessoas precisariam ter numa área de análise de dados. O mais importante é começar a pensar um pouco sobre a sua própria mente, sobre seus próprios conhecimentos e sobre como eles afetam o jeito que você olha os dados. O primeiro e talvez um dos mais comuns é o viés de confirmação ou confirmation bias, onde
seus conhecimentos criam um preconceito sobre os dados. E você vai atrás só dos argumentos para responder estes seus preconceitos. Isso é para quem já está há algum tempo na área de dados. Junto com o Confirmation Bias, o Hindsight Bias leva a você crer que sempre vai acontecer a mesma coisa que o anterior se você fizer de uma forma parecida. Ele cria como se fosse uma superjeção na sua cabeça sobre se o método que você está usando é o mesmo que vai funcionar para um problema que é parecido, mas depois de algum tempo ele é levemente diferente e exige novas soluções ou novos métodos. E esse é o meu favorito, âncora de comportamento. É bem perigoso porque o que está em volta do seu dado pode influenciar o jeito que você olha a informação que você precisa analisar. Eu gosto muito porque eu sou da área de marketing e é um dos conceitos que você acaba mais utilizando tanto na ação quanto na análise dos seus dados. Interessante? Já a heurística de avaliação tem um exemplo mais prático de todos, que é a questão de acidentes aéreos. Acidentes aéreos são muito mais raros que acidentes de carros, porém, sempre são mais visíveis e mais cobertos do que acidentes de carros. Então, é muito mais fácil achar que o acidente aéreo é mais comum. Isso acontece muito na área de dados, quando alguém vem e fala que, mas tal coisa está acontecendo, eu estou precisando ver a respeito disso, e você acaba olhando na sua massa de dados e aquilo é 1% do que deveria estar acontecendo, e olhar todos os outros 99% é muito mais importante. Aqui é mais sobre conversa. Dunning-Kruger, talvez o mais bizarro de todos os problemas na nossa mente. Ele faz com que nós avaliemos erroneamente o nosso próprio grau de confiança naquilo que a gente está aprendendo. Basicamente, na nossa mente, a gente sempre vai pensar que a nossa confiança cresce junto com o nosso conhecimento, ou seja, eles são lineares. Porém, na verdade, a curva é assim. Como assim a curva é diferente? Você ganha um nível muito grande de confiança lá no começo, quando você está começando a aprender sobre o conceito, e depois ela cai rapidamente quando você entende que aquilo ali é muito maior do que inicialmente você conheceu. Você passa por uma fase levemente desesperadora, depois você vai entendendo o que está acontecendo e chega num nível de estabilidade bom do entendimento do assunto. Todos vocês, alguns de vocês, na verdade, estão aqui no pico da estupidez em relação a esse assunto e do jeito que eu estou explicando. Vocês estão no pico da estupidez, dentro do pico da estupidez de Dunning-Kruger. É importante entender que atualmente muitas das pessoas lidam com o conhecimento dessa forma. Com as lições curtas e os conhecimentos rápidos e resumidos, é muito fácil acabar ficando no pico da estupidez e não descendo para entender melhor sobre o assunto. Então, é uma questão de controlar sua própria confiança e o seu próprio conhecimento sobre o seu conhecimento. Um ponto bem interessante é que existe agora o conceito de conhecimento T, que você tem uma larga base de conhecimento, bem pouco profunda, e você tem uma especialização muito forte em um único assunto. Se você for parar a pensar, você tem que evitar com que a sua base larga de conhecimento, não muito profunda, não seja toda preenchida por conhecimentos onde você tem um nível pico da estupidez de Dunning-Kruger. Isso é uma especialização profunda,
Vá bem longe até um platô do conhecimento. Esse já é bem meta quanto à área de dados. É o princípio de Pareto. 80% dos resultados depende apenas de 20% das causas. 80% dos dados normalmente são lixo. E é exatamente nesse pequeno gap que você acaba entregando valor. Eu gosto muito de usar a lei de Zipf, pouco conhecida no Brasil, mas que se usa um princípio muito próximo de Pareto, que na língua inglesa 80% das palavras não significam absolutamente nada. The, a, to, or, an, from. Não significa nada numa estrutura de passar o conhecimento através da conversa. Esse é um princípio muito esquecido tanto por analistas quanto por cientistas de dados, que é o princípio da diferença. Se nada diz o contrário, a distribuição é sempre uniforme. Porém, se alguma evidência, é importante analisar como está a distribuição. É muito fácil pegar um estudo, uma análise mais profunda, onde alguém usa gaussiânico onde não devia usar, alguém usa distribuição exponencial onde não deveria usar, ou só usa uniforme quando deveria usar uma delas. Falando de outro princípio para cientistas e para analistas, correlação e causalidade. Coisa mais linda que existe na mente humana. Literalmente misturar dois conceitos totalmente distintos e tentar amarrá-los através de alguma lógica, de algum conceito. Porém, na matemática, até isso pode gerar uma questão de correlação que não existe. Aqui alguns casos bem conhecidos. E para finalizar, o ponto que eu coloquei sobre comunicação. Contar a história, storytelling. Sempre tome muito cuidado ao contar a história dos dados. Entender o negócio, entender para quem você está falando, tentar explicar os dados de forma correta e histórica, justificar causalidades que você encontrar e não só responder as dúvidas na análise, mas às vezes fazer perguntas sobre o que você consegue ver nos dados que geram perguntas para negócio. Aqui está uma grande entrega de valor que vocês podem dar para C-Level e toda a corporação. Dúvidas podem mandar, provavelmente vai ter meu contato aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado.